Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É com grande honra, eu me sinto honrado de poder estar aqui hoje trazendo a palavra de Deus aos irmãos que estão aqui na igreja hoje, já agradecendo desde já pela confiança em mim, os pastores dessa igreja, os evangelistas, porque eu penso assim, irmãos, quando a gente é chamado, a gente não pode dizer não. E isso foi uma coisa que eu ouvi aqui quando o nosso pastor Edilson trouxe a palavra aqui. Ele falou assim: por que eu? Porque você foi escolhido por Deus. Porque Deus designou você para ser arauto dele nessa terra e levar a palavra dele para as outras pessoas, para outros irmãos, para os quatro cantos do mundo, se for necessário, irmão. Nós não temos que fugir. Não, muitos perguntam para mim: você está com medo? Você está inseguro? Irmão, quando você está com Deus na direção, você não tem medo de nada. Deus, ele coloca você à frente porque ele vai instruir, ele vai te capacitar e ele vai te fazer, irmãos, viajar pelo aquilo que ele quer que você exponha para a pessoa. Por isso é um culto de exposição. Você vai expor a palavra de Deus. Há uma grande diferença, irmão, em ministrar a palavra e pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus, qualquer um prega hoje, irmão, né? Qualquer um que é chamado a pregar a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus. Tem gente até cobrando para poder pregar a palavra de Deus, irmão. Agora, aquele que ministra a palavra de Deus, ele leva a palavra de Deus com amor, com carinho, com zelo. A palavra que hoje que nós vamos levar é a respeito de Paulo, um homem que foi zeloso pela palavra de Deus, um homem que tratou da palavra de Deus com carinho, né, irmãos? E eu falo uma coisa para você, irmãos, era um homem que perseguia o povo, os cristãos, e mesmo assim Deus capacitou ele para ser um arauto do Senhor, para levar a palavra de Deus àqueles que estavam sedentos dela, que não conheciam, mas estavam sedentos da palavra do Senhor, né, irmãos? Irmãos, eu gostaria aqui de estar agradecendo a presença do nosso pastor Josué, né, que eu convidei ele na reunião lá dos obreiros, para que ele viesse aqui, graças a Deus aí, pela honra e glória aí, Jesus, né, trouxe ele aqui, eu não esperava que ele fosse vir, né, irmãos, até estou admirado com isso, e agradeço a confiança dos irmãos em mim, tá? Vamos dar início, irmão, aqui a nossa exposição do livro de Atos, no seu capítulo 21, recordando, irmãos, aqui que ela foi parada em Atos 20, onde Paulo ele se despede dos irmãos, né? No seu versículo de número 36, que diz assim: e havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto, ou seja, irmãos, choraram muito, se entristeceram por aquilo que estava para acontecer com Paulo, né? Porque ele já tinha dito que não veriam mais o seu rosto por ali, porque Paulo já sabia o que ia acontecer com ele naquele dia, né? Pode se assentar, irmãos, fique à vontade. Glória a Deus. Então, ele se coloca aqui, vendo aquilo, irmãos, ele se sente chateado, ele se sente magoado, porque o povo se entristece. Uns aqui vão até pular em seu pescoço, né? Vão beijar ele, sentindo ali aquele distanciamento já começando a chegar ali, né? Naquele momento em que ele vai embarcar em destino a Jerusalém, né? A nossa introdução aqui, irmãos, é um homem que vai fazer a sua terceira viagem a Jerusalém, é um homem que vai passar por uma grande viagem que vai levá-lo até Jerusalém, vai ele ser ali profetizado na vida dele, muitas coisas, profetas vão aparecer, momentos vão surgir, ele vai orar com pessoas, vai encontrar discípulos, vai encontrar com pessoas que há muito tempo ali ele não via também, e vai chegar a Jerusalém, vai ser preso, vai ser conduzido
a fortaleza, que seria a prisão no caso, e nós vamos entender um pouco mais dessa exposição aqui no seu capítulo 21. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, separando-nos dele, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. Cós aqui, irmãos, é uma ilha situada ali pelas províncias da Grécia, né, que hoje em dia eu fui procurar saber, ela mede mais ou menos de 40 quilômetros, com 8 quilômetros de largura. Então é uma ilha grande, né, irmãos, que nós vemos ali. Então ela está no caminho e Paulo vai passar por ela e seguindo adiante, no dia seguinte, a Rodes, de onde passamos a Patara. Patara aqui, irmãos, também é uma província ali, né, onde ela está situada, é uma província marítima, onde essa cidade, esse lugar era usado como depósito de grãos na época, onde ele foi usado não somente como depósito de grãos, mas também por passagem de povos religiosos naquela época, entendeu, irmãos? E essa cidade ficava no caminho. E achando, no seu versículo 2, e achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos neles e partimos. 3. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando um navio, irmãos, no seu versículo 2, achando por quê? Porque eles procuravam uma embarcação que fosse os levar até Jerusalém, que fossem, nem que fosse de cidade em cidade, mas que fossem levados a Jerusalém, né? E eles pegam esse navio, embarcam e partem rumo a Tiro, porque esse navio ele tinha que ser descarregado ali, irmãos. Descarregado como assim? Era um navio de carga, irmão. O navio que Paulo pegou nesse dia não era um navio, uma embarcação 5 estrelas, não era um iate, não era um navio de passageiros, né? Era um navio de carga. Então essa palavra aqui nos mostra, irmão, quando Deus tem um chamado para nós, nem que seja no porão de um navio, Ele vai te colocar, irmão. Ele vai fazer você passar por circunstâncias, irmãos, que muitas vezes pode ser um aperto, uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali. Pode você ir a pé pregar a palavra de Deus. Pode você não ter um carro para te levar. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Quando você tem um chamado, Deus vai fazer acontecer isso na sua vida de uma forma ou de outra, irmão. Pode ser 5 estrelas, pode ser de avião. Se não for de avião, você vai de pé no chão, mas você vai pregar a palavra de Deus. E não se preocupe, irmão, Deus vai te capacitar. Ele vai colocar você na onde Ele quer e do jeito que Ele quer. Não é do seu jeito que você vai fazer, e sim do jeito que o Senhor te instrui. Por isso que fala aqui, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo agindo na vida daqueles que foram escolhidos por Deus. Essa é a palavra de Deus nessa noite, irmãos. Você foi escolhido, o Espírito Santo vai agir na sua vida. Não importa o que você passar, irmão, Ele vai agir na sua vida. E ali, ó, sendo um navio de carga, irmãos, havia muitas coisas que seriam descarregadas ali. Podia ser um transporte de tecido, um transporte de comida, um transporte de essências, um transporte de condimentos, especiarias, mas ali também estava sendo transportado algo precioso, irmão, que era a palavra de Deus, que estava sendo carregada naquele lugar por Paulo, né, que se colocou à disposição. Irmãos, quando nós temos um chamado, nós temos que nos colocar à disposição de Deus, para poder levar, para poder apregoar a palavra de Deus, para poder ministrar a palavra de Deus.
Deus muitas vezes está fazendo um convite aqui. Eu tenho notado que as pregações aqui na igreja, elas falam de convite, chamando para o meio, chamando pessoas que estão aí distraídas, que não estão deixando o Espírito Santo atuar na sua vida, escutam pelo um ouvido e soltam pelo outro. Não estou acusando ninguém aqui, ou dirigindo a palavra para nenhum irmão, mas está chamando, e nós estamos ali, vendo o tempo passar, não entendendo o que está acontecendo, e não procuramos entender, irmão. Nós temos que nos capacitar para poder entender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer mostrar para a gente. Se você não se capacitar por uma ministração, Deus não vai colocar você ali, sabe por quê? Porque Ele não vai deixar que a palavra de Deus seja envergonhada, irmão. Entendeu? Ele escolhe pessoas que realmente querem fazer aquilo, que tem vontade, sente no seu coração, sente a sua vocação, sente o seu chamado. É a mesma coisa que acontece com os músicos. Ninguém está habituado ali, sentar ali, tocar. Eu acho tão bonito, o pastor levanta daqui, vai ali, toca ali, mas isso é dom, é chamado, irmão. Não adianta eu querer ir lá e tocar ali logo um teclado, um baixo. Eu não vou conseguir fazer isso. Nós temos que dar lugar primeiramente ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa operar na nossa vida. Se nós não permitirmos isso, Ele não vai fazer, irmão. 4, irmão, versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Irmãos, eles vão encontrar, Paulo vai encontrar com outros crentes, outros seguidores da palavra de Deus ali, e vai ficar com eles ali por 7 dias, irmãos, uma semana, discutindo sobre a palavra de Deus, dialogando com os irmãos colocados ali, vendo o que ia acontecer daqui até lá, contando da viagem dele, que aconteceu em outros capítulos colocados aqui no livro de Atos, né? Contando da sua conversão para muitos que não conheciam sua história. Ele teve tempo para isso, ele ficou 7 dias ali. E é isso que Deus faz na nossa vida, irmão. Nós temos que contar a nossa conversão. Quando se deu a sua conversão, irmão? Você lembra? Quando Deus tocou no seu coração e você recebeu o seu chamado? É isso que está falando aqui, irmão. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que você conte a sua história a outras pessoas, né? E eles vão profetizar, irmão, para que não subisse a Jerusalém. Só que tem uma coisa, o Paulo, ele já estava decidido que ele ia. Lá em Atos 20 já vimos que ele falava que nem que fosse para ele morrer, nem que fosse para ele poder seguir adiante com aquilo, ele iria até Jerusalém, né? Ele estava decidido, e aquilo não ia mudar no coração dele, né, irmãos? 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E então, postos de joelhos na praia, oramos. Os discípulos e seus filhos, suas mulheres, constituindo ali o que, irmão? Uma família. Simboliza uma família se retirando da sua cidade, se colocando num lugar calmo, tranquilo, como uma praia, que é um lugar calmo e tranquilo. Hoje em dia eu não digo mais, porque hoje em dia o pessoal vai para poder badernar, tudo, mas naquela época eu creio que a praia ali era mais calma, mais tranquila, o som do mar batendo, e eles se retiram para fazer o que? Orar a Deus, irmãos. Que será que Paulo estava orando a Deus ali naquele dia, naquela hora? Será que pedindo para que Deus o encaminhasse em segurança até Jerusalém? Será que ele estava intercedendo por aqueles que ajudaram ele, esses irmãos, porque ele ficou 7 dias ali? Será que ele estava agradecendo em oração o que os irmãos tinham feito a ele? Os irmãos também orando para que Deus protegesse Paulo, que Deus guardasse a vida dele, que não acontecesse nada até o propósito de Deus. Senhor Deus, livra o nosso irmão Paulo de acontecer alguma coisa com ele pelo caminho. Nós não sabemos que cada um pediu ali, irmãos. Só que só esse ato de orar, a oração, irmãos, a oração é a grande arma do crente. A oração é a nossa intimidade com o Senhor. É a oração
que faz com que nós recebemos algo do Pai, né, irmãos? 6. E despedindo-nos uns do outro, subimos ao navio, mas eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E nós aqui, irmão, no capítulo 7, nós aqui era a comitiva ali, aquele pessoal ali que estava ali, a caravana de Paulo, que estava indo até Jerusalém. E nós aqui também fala de Lucas, que é o que escreve a palavra de Deus, é o que relata a palavra de Deus nesse livro de Atos, né? Porque foi ele que escreveu o livro de Atos. Então nós vemos que Lucas aqui, Lucas também se coloca no meio dele, porque ele estava junto com essa caravana e também estava participando das coisas que estavam acontecendo ao redor de Paulo. É ele que narra a história, e nós vemos que ele é detalhista naquilo que ele escreve, naquilo que ele apresenta no livro de Atos. Aleluia, glória a Deus. E ficamos com eles ali um dia. Eles chegaram a Ptolemaida. Ptolemaida era uma cidade, né, que era dirigida pelos egípcios daquela época. Era uma cidade do Alto Egito, aonde tinha o governo de um faraó, né, naquele tempo. Então era uma cidade egípcia, né? E ali, havendo soldados, irmãos, ficamos com eles por um dia. Ou seja, Paulo não ficou muito tempo ali. Chegou, saudou, os irmãos receberam, de certo, apresentaram algo para a alimentação deles, conversaram um pouquinho e continuou o caminho, Paulo. 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Cesareia, irmãos, era uma outra cidade marítima também, tá? Que se encontrava no caminho que Paulo estava fazendo. Essa cidade, até mesmo Herodes foi um dos que construiu o porto lá. Esse porto era para receber mantimentos, coisas que vinham de outro lugar, né, naquela cidade. É um porto construído por Herodes, que havia nessa cidade de Cesareia. Essa cidade de Cesareia, ela se encontrava já em Israel. Ela já fazia parte da província de Israel. Então já estava tudo certo para Paulo continuar a sua caminhada até lá, né? Já estava chegando próximo, né? Então ali do caminho a Jerusalém, né? E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete o que, irmãos? Um dos 7 diáconos, que foi visto lá no livro de Atos, no seu capítulo 6, no seu versículo 5, né? Que ele é escolhido juntamente com Estevão também, para poder ser um dos 7 diáconos ali, escolhidos naquela igreja primitiva, né? Ficamos ali com eles. Então eles vão passar algum tempo com Filipe, né? E tinha 4 filhas virgens. Filipe tinha 4 filhas, irmãos, que eram virgens, que eram donzelas, que não tinham sido tocadas nunca. Eram mulheres que estavam ali vivendo com seu pai, que era evangelista, e eram conhecedoras da palavra de Deus, que profetizavam. Ou seja, elas tinham o dom de profetizar na vida das pessoas. Talvez por causa de serem virgens, por causa de ser dedicadas a mais às coisas de Deus, por causa delas ter se colocado a propósito da palavra. Ou seja, a pessoa que profetiza, irmão, ela também conhece a palavra. Ela também conhece a palavra de Deus. Ela é uma conhecedora da palavra de Deus, ela sabe sobre o Espírito Santo de Deus, ela sabe que é o Espírito Santo que faz com que ela profetize, com que é Ele que dirige a sua vida. A pessoa que está com Deus ali, ela tem muitas daqueles que buscam, eles profetizam. Então isso é dom, irmão, de profetizar. Diz a palavra do Senhor que nós devemos buscar
pelos dons que vêm da casa do Pai. Dons que são despejados na nossa vida. Dom de profetizar, dom de interpretação de línguas, dom de interpretação da palavra, dom de cura. São um dos dons que o Espírito Santo de Deus nos dá. Mas para isso nós temos que buscar, nós temos que nos consagrar, nós temos que ser fiel a Deus, para que isso venha acontecer na nossa vida, como essas filhas virgens de Felipe eram, dedicadas, né? 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia, ou seja, irmão, vinha da Judéia, descia de Judéia, um discípulo ali, um profeta, por nome Ágabo. Ágabo, ele já se encontra no livro de Atos, em outro capítulo, onde ele vai profetizar sobre uma grande fome que vinha sobre uma cidade, sobre uma nação, né? Então, ele também é visto, irmãos, em Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele faz parte de um dos 70 discípulos escolhidos ali para poder levar a palavra de Deus. Então, Ágabo, ele já está ali no meio, ele já faz parte disso. 11. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Irmãos, Ágabo vem profetizar sobre o que vai acontecer, mas o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que ele não só profetiza, ele encena como tudo irá acontecer, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele vem demonstrar o que vai acontecer a Paulo quando ele chegar em Jerusalém. O Espírito Santo, irmão, muitas vezes ele está mostrando para você o seu chamado, o que vai acontecer na sua vida, e muitas vezes nós não estamos nem aí. Nós sentimos um friozinho aqui na igreja, às vezes quando louva um hino, quando é trazido uma palavra, mas muitas vezes o Espírito Santo está excitando você, irmão, a tomar a decisão, sentindo e mostrando para você a carência que você tem de Deus na sua vida, irmão. E é nessa hora, irmão, que nós temos que nos entregar na mão de Deus, na mão do Espírito Santo, para que Ele possa fazer. O ligar aqui, irmão, assim ligarão os judeus em Jerusalém. Esse ligar é prender, amarrar. Então ele vai amarrar suas mãos e seus pés, mostrando como os judeus vão fazer com Paulo assim que eles chegarem em Jerusalém. Eles falam que o homem de quem é esta cinta, eu entregarão nas mãos dos gentios. Os gentios eram pessoas, irmãos, que eles ali não acreditavam em Deus, aquilo que era falado de Deus, eram ignorantes ali da palavra, pessoas que não estavam nem aí, não procuravam dar a mínima, mas através de Paulo, isso já estava mudando, porque já tinham gentios que estavam sendo convertidos, irmãos, já estavam sabendo o que era a palavra de Deus, o evangelho de Deus já tinha penetrado na vida dessas pessoas, né? Já estava fazendo efeito na vida dessas pessoas que muitas vezes não acreditavam mais em Deus. Está muito cheio, hoje em dia no nosso meio está assim, irmão, cheio de pessoas que ouvem falar, mas não acreditam, pessoas que ouvem dizer, mas não procuram saber a respeito da palavra de Deus, né? E ouvindo, 12, e ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, ou seja, tanto aqueles que estavam com Paulo, quanto aqueles que moravam naquele lugar, pede para que ele não subisse a Jerusalém, sendo mais uma profecia que estava sendo dita a ele, né? Ele já tinha ouvido lá no capítulo 20, em outros capítulos, para que ele não fosse, que ele não continuasse a viagem, mas não adiantava, ele estava decidido a ir até Jerusalém.
Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando o coração? Ou seja, irmão, choro, mágoa, é aquilo que fere o coração, irmão. É aquilo que entra no coração do cristão. Muitas vezes nós estamos magoados com um parente nosso, com o nosso trabalho, com o nosso familiar, e muitas vezes o coração está apertado. Mas veja aqui o que Paulo vai falar: porque estou pronto não só a ser ligado, ou seja, preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, né, o Filho de Deus, que é que quando nós estamos aqui na igreja, irmãos, nós estamos com o coração apertado, o coração destruído. A palavra de Deus, ela entra, ela tira tudo aquilo de ruim que está dentro de você, irmão, dentro do seu coração, aquele aperto, aquela sensação de mal-estar, aquela angústia. Tudo isso aí não provém do Senhor, irmão. Tudo que traz mágoa para o seu coração, angústia para o seu coração, não provém do Senhor. O Senhor quer sempre ver o seu coração alegre. A casa limpa, a casa adornada é o coração, irmão. E é lá que o Espírito Santo de Deus faz habitação. E aonde o Espírito Santo de Deus faz a habitação, há alegria. A alegria do Senhor é a nossa força em cumprir o nosso chamado, a nossa força em termos responsabilidade com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, a vontade do Senhor na vida de Paulo era maior do que aqueles irmãos implorando para que ele não fosse, irmão. A vontade de Deus era que Paulo chegasse a Jerusalém para que se cumprisse aquilo que estava determinado a ele, diligenciado a ele, para que ele fosse fazer o que Deus estava pedindo, o que Deus estava mandando, né? Então Paulo não adiantava pedir, que ele não ia ficar ali, podia implorar, podia chorar, podia ficar triste, cortava o coração dele, mas mesmo assim ele falou assim: não, eu vou cumprir o que o Espírito Santo, o que Deus está querendo para a minha vida, eu vou lá. No seu versículo 15: e depois daqueles dias, havendo feito nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Ou seja, eles se prepararam, a caravana que estava com Paulo, arrumaram as coisas, arrumaram sua bagagem e continuaram andando. E foram também, no seu versículo 16, conosco alguns discípulos de Cesareia. Ou seja, a caravana vai aumentar, irmão, e vai mais gente para lá, porque era uma reunião muito importante lá, porque era a reunião lá dos judeus, né, irmãos, naquele tempo lá que era comemorada a Páscoa, né, dos judeus lá. Então vai várias caravanas de vários lugares para poder participar da festa lá. Então vai se ajuntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e esse pessoal de Cesareia também começa a ingressar junto com Paulo na subida a Jerusalém, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo. Ou seja, esse discípulo, irmão, ele também já foi visto aqui seguindo a palavra de Deus. Ele já era antigo, ele já era conhecido, então ninguém se surpreendeu com ele ali, né? Ele já estava fazendo parte e aproveitou também para embarcar nessa caravana, né? Então eles iam se hospedar na casa desse Cíprio, ou seja, eles iam ficar ali com esse discípulo e passar a noite, passar um tempo ali com ele, ali hospedados na sua casa. Vamos entrar na chegada a Jerusalém. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. Essa chegada a Jerusalém, irmãos, mostra a igreja lá de Jerusalém recebendo
Paulo, os irmãos que estavam com ele, com alegria, participando ali de uma alegria ali com eles naquele momento, ficaram contentes de vê-lo, ficaram contentes dele estar ali, né, juntamente com os outros, e então trataram bem, deram de comer, ficaram ali, conversaram, e no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Tiago aqui, irmãos, não era o Tiago apóstolo, e sim Tiago, irmão de Jesus. Tiago aqui colocado aqui em questão era irmão de Jesus, né? Ou muitos falam que era meio irmão, porque um foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e o outro por José ali e Maria, né? Então esse Tiago aqui, ele era irmão de Jesus e também era um dos responsáveis pela igreja em Jerusalém, né? Ele era responsável pela igreja lá, e todos os anciões aqui, ou seja, os presbíteros, todo o clero daquela igreja se reuniram ali para poder discutir a respeito da vinda de Paulo ali. Tinha muitas coisas para ser tratadas, era uma reunião ali, né, irmão? Igual nós faz aqui quando faz a reunião de obreiro, né? Era uma reunião na casa de Tiago ali, que tinha cedido para que isso viesse a acontecer ali. E havendo os soldados, contou-lhe por miúdos o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo vai contar detalhadamente, irmão, aquilo que Deus estava fazendo, que Deus estava transformando, que Deus estava tocando, eles estavam aceitando a palavra de Deus e contando como que Deus estava agindo no seu ministério, ou seja, o ministério de Paulo estava crescendo cada vez mais e mais, e Deus usando Paulo, e Deus usando ele para evangelizar, Deus usando ele para levar a palavra de Deus para esses gentios, para essas pessoas que não conheciam a palavra. E ouvindo eles, no seu versículo 20, e ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor, deram glória a Deus e disseram-lhe: bem ver, irmãos, quanto milhares de judeus há quem crê, e todos são zeladores da lei. Ou seja, irmão, aquela palavra ali, aquilo que Paulo estava fazendo, não estava convertendo somente uma dezena, uma centena, mas sim milhares de pessoas. Milhares de pessoas estavam sendo convertidas pela palavra de Deus, milhares de pessoas estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo, milhares de pessoas ali, irmãos. E os judeus eram zelosos, ou seja, eles tinham um carinho, tinham um amor pela palavra de Deus, eles tinham um carinho enorme com aquilo que eles estavam aprendendo. Muitas vezes nós aqui, irmãos, nós recebemos a palavra e nós não tratamos ela com carinho, a desprezamos, colocamos num lado, não levamos a outro, não alimentamos. Nós somos responsáveis por alimentar pessoas lá fora, vir aqui na igreja, nos alimentar e ir lá fora alimentar outras pessoas. Da mesma forma, irmão, que muitos aqui vêm, se alimentam aqui de coisa que já está pronta, que já veio. Aqui você encontra tudo para a sua vida espiritual, para a sua vida carnal, para a sua vida financeira, para a sua vida dentro da sua família. Tudo está aqui dirigido aqui na palavra de Deus, mas para isso nós temos que estudar a palavra, irmão, buscar a palavra, entendimento da palavra. A palavra de Deus diz assim, que se pedires, lhe será concedido, né? Mateus 7,7 fala assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrará, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que se bate, se abre, né? Mas abre o que, irmão? Abre o entendimento. Aquele que busca, encontra o que? Em busca a palavra de Deus. Aquele que busca a palavra de Deus, encontra. Abre-se o entendimento daquela pessoa. Por quê? Porque ela pediu. Tudo que é pedido para propósito de Deus, Deus vai te dar, irmão. Para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, Ele vai te dar, irmão. Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Aleluia. 21.
e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já está vindo. Irmãos, do capítulo 21 ao capítulo 22, nós observamos que surge uma mentira, que Paulo não estava fazendo isso, irmão. Surge uma cilada ali, armada, uma palavra sendo colocada ali, que Paulo não estava fazendo isso de jeito nenhum. Paulo não estava incitando ninguém a desobedecer a lei, Paulo não estava incitando ninguém ali a deixar de cumprir a circuncisão. Paulo não estava fazendo isso. Acerca dessa circuncisão, Paulo vai ter um período ali que ele mesmo vai circuncidar Timóteo, irmão. Então Paulo não estava fazendo aquilo, Paulo não estava sendo contra a lei ali. Paulo estava seguindo a lei e ainda mais pregando o Novo Testamento, irmão. O Novo Testamento, aquelas pessoas, o Antigo já ficara lá atrás. Agora era o novo em vigor, após a vinda de Jesus. 23. Fazendo-se, pois, isto, temos 4 homens que fizeram voto. Toma este contigo, santifica-se com ele e faz por ele gastos para que raspem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo anda guardando a lei. Então eles vão achar uma solução. Ó, Paulo, vai lá, se ajunta com esses homens que estão santificando para poder entrar lá no templo, se ajunta com ele, paga para ser cortado os cabelos dele, né, que era para poder pagar ali, para poder ele e também os outros terem os cabelos cortados ali para cumprir o voto, e vai junto com eles ali, né? Porque no versículo 25, todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito, ou seja, tinha sido escrito uma carta para os gentios convertidos, que eles não participassem de certas culturas, né, daquela época, né? Já havemos isto escrito, achado por bem que nada disso observem, mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da fornicação. Isso vem falar para nós, irmão, de coisas ilícitas, que não eram coisas permitidas àqueles homens que estavam sendo ali, sendo chamados, né, por Deus ali, pessoas que estavam sendo conhecedoras da palavra, que não fizessem mais uso disso, de coisas que eram consagradas a ídolos, coisas que envolvessem sangue, comer carne de animais que eram estrangulados ali, sufocados ali, né? Que não participassem de atos obscenos, atos sexuais. Então era isso que dizia essa parte da palavra aqui, no seu versículo 25, né? Que não participassem dessas coisas, né? Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, ou seja, ele foi com os homens lá para o templo, ele seguiu o que tinha sido determinado, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Ou seja, existia um certo período, irmão, para se purificarem, para poder entrar no templo e poderem cumprir aquilo que foram fazer lá com Deus, né? Ou seja, iam fazer as suas ofertas, fazer tudo lá, da sua purificação. Ou seja, eles já tinham sido consagrados, já tinham raspado a cabeça, ou seja, já estava chegando a hora de entrar na presença. Assim ficou ele até se oferecer por cada um deles em oferta. Que essa oferta, irmão, a oferta era o sacrifício que era feito para poder entrar no templo. Eram os holocaustos, muitas vezes, que eram colocados ali, a oferta a Deus, né? O sacrifício oferecido a Deus, para que pudesse entrar no templo. Essa palavra vem trazer isso para a gente, irmão. Será que nós estamos fazendo sacrifício, irmão, por Deus?
Será que nós estamos colocando na presença de Deus sem fazer o sacrifício que nos pede Deus? Qual que é o sacrifício que Deus pede para nós, irmãos? O sacrifício de sermos fiel a Ele, de nos colocarmos à disposição dEle. Será que esse sacrifício é muito pesado para nós, irmãos? Deus, Ele não está cobrando dinheiro, Ele não está exigindo de você, mas Ele pede um sacrifício. Que você venha pelo menos ouvir a palavra dele aqui na igreja, que você vá alimentar, que você vai fazer uma visita lá fora, que você vai ver um irmão que está doente no hospital. Será que é muito para nós, irmãos? O sacrifício que Deus pede para nós? Será que fica difícil a gente sacrificar um pouco do nosso tempo para poder fazer as coisas de Deus, para vir numa escola bíblica dominical, para vir num curso de Ebon, para podermos tornarmos mais conhecedores da palavra de Deus? Será que é muito esse sacrifício, irmão? Será que nós não temos um tempinho para Deus, né? Essa palavra não deixa essa mensagem, né, irmão? Aqui vai entrar agora, irmão, na parte em que Paulo vai ser preso, tá? E quando, seu versículo 27, e quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia, esses judeus da Ásia, irmãos, eram pessoas que eram mais revoltadas, pessoas mais bravas, eram homens sanguinários, homens que tinham ali, vamos dizer assim, né, o sangue ali no seu olho ali, né, que já estavam irritados com Paulo ali. Vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo, ou seja, irmãos, eles excitam o povo a pegar Paulo, e lançaram mão dele, ou seja, aprisionaram ele ali, pegaram ele ali e falamos assim: aqui você não vai escapar, agora o seu negócio é com nós, agora nós vamos resolver, nós já estamos aqui irado contigo aqui, nós vamos resolver contigo. Clamando esses homens assim: homens israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos. Esse todos aqui, irmãos, é mentira. Ele não estava falando com todos, ele estava falando ali, irmão, para quem quisesse ouvir a palavra de Deus, para quem estava disposto ali a dar seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Contra o povo, contra a lei e contra esse lugar, ou seja, eles estavam mentindo de novo que Paulo estava fazendo ali, irmão, que estava excitando o povo, que estavam tentando mudar a lei daquele lugar, que Paulo estava indo contra tudo e contra todos. Então eles estavam colocando aquilo ali para poder excitar o povo contra Paulo. Além disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então eles acharam que Paulo pegou Trófimo, que era grego, que era uma pessoa ali que eles viram conversando do lado de fora da cidade, já tinha arrumado um cantinho para ele poder entrar escondido ali. Tudo porque julgaram mal. Muitas vezes, irmão, nós julgamos mal as pessoas, entendeu? E nós vemos elas assim de uma outra maneira. E era o que eles estavam vendo naquele tempo, irmão. Uma pessoa de uma outra maneira, Paulo de uma outra maneira, para assim poder tá já armando uma casinha para ele ali naquele meio, então, entendeu? Então, alvoroçou-se toda a cidade e houve grande ajuntamento do povo. Então, pegando Paulo e arrastando para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Eles tiraram Paulo de dentro do templo, irmão. Por quê? Porque ali eles não podiam fazer nada com ele, mas lá fora, para fora dos portões, eles podiam matar ele. Porque a lei daquele lugar, irmão, era se um gentil ou alguém ali no templo passasse, fizesse isso que eles estavam alegando aqui, eles tinham autorização do povo romano, dos homens de Roma ali, para matar. Eles não aceitavam os gentios ali, porque os gentios eram considerados homens impuros, homens que não estavam preparados para estar naquele lugar. Tanto que muitas das histórias falam assim que existia um muro ali que os gentios não podiam passar, chamado Muro da Inimizade, irmãos. Então nós temos que ver, irmãos, que muitas vezes nós causamos a própria inimizade entre nós na igreja, né?
o grupo de louvor não se dá com o grupo do círculo de oração, o círculo de oração não dá com o grupo das irmãs, e aí por aí vai. E a gente vai criando uma inimizade entre nós, que um quer ficar num cantinho aqui, o outro quer ficar no cantinho ali, e outra, a igreja é um corpo, e como um corpo, uma parte depende da outra, tá? Como nós somos um corpo, a igreja é um corpo, uma parte depende da outra para que possa haver locomoção, para que a igreja não venha ficar parada, para que a igreja não venha ficar estacionada. Aleluia, glória a Deus. 31. E procurando eles matá-lo, chegou o tribuno da corte, o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. O tribuno, irmãos, era um homem responsável naquela época para poder apaziguar ali e intermediar pelo povo, entendeu? Ele era colocado naquele lugar para poder ver o que está acontecendo de errado, o que não está, e ali solucionar o problema. 32. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, censaram de ferir Paulo. Ou seja, o tribuno ele pega centuriões. Centuriões eram homens que estavam ali com 100 homens à sua disposição. Eram homens que estavam ali com uma centena de soldados à sua disposição. A palavra fala assim que ele pega centuriões, ou seja, 200, 300 homens ali que eram dirigidos por esses centuriões, e vai até o lugar lá, né, para poder acabar com o que estava acontecendo, com esse tumulto que estava acontecendo lá em Jerusalém, né? Então, quando eles veem que o tribuno está chegando, eles pegam e se dividem, vai embora ali e largam Paulo ali. Então, 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar as 2 cadeias, lhe perguntou quem era e o que havia feito, ou seja, manda aprisionar, amarrar Paulo. Isso aí vai mostrar a profecia que Ágabo fez lá, demonstrando que Paulo ia ser preso, que Paulo ia ser amarrado e entregue aos gentios. Aleluia, glória a Deus. Número 34. E na multidão um clamavam de uma maneira e outro de outra, mas como nada podia saber o certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Ou seja, a fortaleza era a prisão. Irmãos, aqui nós vemos que quando chegou lá o tribuno com os centuriões ali, um defendia Paulo e outro ia contra. Um defendia, outro ia contra, né? Ficou igual aquela bolinha de ping-pong. É igual nós estamos, irmãos. Muitas vezes nós estamos igual a bolinha de ping-pong. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? O chamado está aí, mas vamos ou não vamos? O que nós vamos fazer? Ficamos parados? Corremos? Um fala, eu vou, o outro não vou, e aí não tem como seguir aquilo. Ah, fulano falou, daqui a pouco já não falou mais, e começa aquela indecisão. Então ele achou por bem o quê? Prender Paulo para a segurança de Paulo. Vou levar ele preso, vou colocar ele na prisão, e depois, mais para frente, depois que passar tudo isso, a gente vai ver o que vai ser feito disso aí, né? E manda levar ele para a fortaleza. E sucedeu que, chegando à escada, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Ou seja, provavelmente os soldados ali erguem Paulo, carregam Paulo para que a multidão não viesse ferir ele. Porque eles estavam tão excitados ali que estavam gritando ali, né? Mata ele, mata, pega ele, vamos acabar com isso logo, né? Então eles colocam Paulo ali para poder, querendo linchar, terminado o que já havia acontecido lá, né? Do espancamento, tudo, e acabar matando ele. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, que já tinham tirado Paulo daquela multidão, Paulo disse ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Ou seja, realmente Paulo havia passado por Ptolomaida, era uma cidade egípcia ali. Então eles achavam que Paulo estava fazendo o quê? Fazendo motim.
Na sua Bíblia, muitas vezes, não está escrito salteadores, está escrito sicários. Quem que eram esses sicários, irmão? Sicários eram homens que andavam armados de faca, espada, e eles estavam fazendo motim contra quem? Contra o povo romano. Eles estavam amotinados ali. Se um romano aparecesse ali, eles praticamente matariam ali. Estavam decididos a isso, matar ou morrer ali. Estavam revoltados contra o povo de Roma. 39, irmãos. Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Ele vai dizer, irmãos, que a cidade da onde ele vem não é uma cidade pequena, já é uma cidade célebre, é uma cidade famosa, uma cidade conhecida, e que ele não é qualquer um, que ele não é um egípcio, que ele está ali, ele faz parte daquele povo, que ele faz parte também, é conhecedor das tradições daquele povo. É isso que ele vai dizer ao tribuno, e o tribuno vai permitir que ele fale. Versículo 40, então sendo-lhe permitido, Paulo pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhe em língua hebraica, dizendo. Aqui nós encerramos a pregação, só que Paulo vai dizer o que, irmão? Mais uma vez, irmão, Paulo ele vai contar o seu testemunho na língua hebraica. Ele vai levar ao conhecimento daqueles que estão querendo matá-lo, daqueles que estão querendo condená-lo, querendo fazer atrocidades contra ele, que ele é um conhecedor da palavra, que ele foi mudado, que ele era perseguidor dos cristãos. Ele vai contar essa história, e essa história que ele vai contar ali, vai ficar para a próxima pregação, né? Nós não vamos faltar, porque está interessante essa caminhada de Paulo, né, irmãos? E eu também, irmãos, eu tenho a dizer muito a vocês aqui, que eu sou um homem recuperado do mundo das drogas. Sou um homem que morou na rua durante 3 anos, sem saber nada da palavra de Deus. Fui conduzido para uma casa de recuperação, fiquei lá por 1 ano e 4 meses, sendo colocado lá como obreiro da casa de recuperação, obreiro líder da casa de recuperação. E eu falo para vocês, a minha conversão se deu dentro de um charco de lodo, irmão. Uma hora eu vou ter oportunidades para contar para vocês como que aconteceu essa conversão minha. Tocado pelo Espírito Santo de Deus dentro de um charco de lodo, onde não havia solução para minha vida mais. E essa palavra fala, né, que ele nos tira do monturo, de um charco de lodo, e nos coloca alicerçados sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Então, se para mim, irmãos, que estava ali, sendo um mendigo, um usuário de droga, morando na rua, sendo muitas vezes ridicularizado, sendo muitas vezes ali interpretado de uma outra maneira. Ah, nossa, chegou o andarilho, chegou o ladrão no supermercado, ele vai entrar ali, ele vai ficar ali, ele vai roubar, muitas vezes já aconteceu isso, irmão. Eu ir comprar alimento num supermercado e a pessoa julgar você pela aparência que você tava, maltrapilho, sujo, cabeludo, barbudo, mas sempre trabalhador, irmão. Nunca fui de roubar as coisas dos outros, sempre fui um trabalhador, limpando o quintal, limpando a calçada dos outros, para que eu não faltasse nada para mim na rua. E não era um mendigo sujo, tomava banho sim, nem que fosse na biquinha lá, eu ia tomar um banho lá. E é assim que Deus quer nos ver aqui em cima também, irmãos. Limpos, aciados, como diz o pastor aqui, o pastor Edilson fala para nós, né? Limpos, aciados, com os dentes escovados, com uma boa roupa limpa, para poder levar a palavra de Deus, porque também para levar a palavra de Deus nós temos que ter ordem e decência, andar sim bem vestido, para poder pregar a palavra do Senhor Jesus. E eu só tenho a falar para vocês, irmão, Deus tem agido na minha vida de uma forma impressionante. Hoje em dia eu sou casado com uma missionária, tenho uma enteada que está junto com nós ali, né? Formamos uma família, mas uma família
galgada e colocada aos pés do Senhor todos os dias. Se eu não busco, a Marilda busca. Se nós estamos muitas vezes dispostos, a gente vai fazer uma visita para um doente, sempre fazendo algo da parte do Senhor. Porque aqui, o que nós temos de levar é só isso, irmão. Algo de Deus. Porque dessa vida nós não vamos levar nada que nós construímos aqui, casa, nem apartamento, nem carro, nada. A única coisa que nós temos para levar desse lugar aqui é uma vida cristã. Uma vida onde já está escrito no livro da vida, né? Que tem um lugarzinho para nós lá, o seu nome está escrito lá. Basta você decidir quando você vai querer embarcar nessa viagem, irmão. Porque o trem aí, o navio aí vai partir. E se nós não tomarmos cuidados, nós vamos ficar. Né? Porque Deus, Ele quer o melhor. Ele não quer ver você escravizado, Ele não quer ver você ridicularizado. E outra coisa, quando Deus, Ele traz você para poder pregar a palavra dEle, levar o evangelho, Ele nunca vai deixar você passar vergonha. Sempre Ele vai sustentar você com a sua destra. E eu peço para Deus que eu nunca segure na mão de Deus, mas que Deus segure na minha mão. Porque se eu segurar, pode acontecer algo que eu venha soltar, mas Deus segurando, Ele não vai soltar, irmão. Ele vai se sustentar. Quando você cair, tropeçar, antes que você caia, Ele já vai te erguer. É igual o pai que toma conta do filho. Eu digo muitas vezes em casa, falo para minha esposa, já até passou da hora um pouquinho, mas eu falo para minha esposa em casa, que Deus é uma pessoa que Ele forja as pessoas escolhidas. Como é a pessoa que mexe com metal, que bota você no fogo, deixa você ficar maleável, ou seja, deixa você ser trabalhado, depois Ele vai te dar forma naquilo que Ele quer que você trabalhe, e depois Ele vai mergulhar você na água? Não, por quê? Porque enfraquece o aço, irmão. Ele vai mergulhar você no óleo, o óleo aqui tipifica o azeite. Ele vai botar você no azeite, irmão, para que você venha ficar forte e possa pregar a palavra de Deus e levar a ela às outras pessoas. Desde já eu agradeço minha rica oportunidade e as palmas louvem ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Só passar alguns anúncios para os irmãos.